Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Gerry, professor de Geografia. Vamos trabalhar então os aspectos econômicos e a tal da globalização. Assuntos também bastante pertinentes, recorrentes na prova do Enem. Vamos começar a falar então do assunto que é importantíssimo desde a década de 90 e que faz, portanto, uma mudança significativa em termos de padrões globais. É claro que eu estou falando da globalização. Vamos lá então? Então sempre lembrando que as ciências humanas trabalham com conceitos e não com fórmulas. Vamos começar primeiro a falar da globalização. Então, o que seria essa tal da globalização, na verdade? Então, a globalização seria um conjunto, ó, tá vendo aqui? Globalização, um conjunto de transformações econômicas, principalmente econômicas, já vou explicar para vocês por quê, né? Econômicas, políticas e, por extensão, sociais, né? Professor, essa tal da globalização, nós começamos efetivamente a falar dela quando? Ela é velha ou ela é nova? Bom, gente, o processo é velho, mas o nome é novo. Por exemplo, os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500. Chegaram no dia de sol ou num dia de chuva? Ou tanto faz. É claro que é apenas uma brincadeira, né? Mas chegaram num dia de chuva. Por quê? Então chegaram num dia errado, professor? Sim, estava chovendo e estava frio. E quando os portugueses encontraram os índios, meia dúzia deles, eles estavam nus. Os portugueses resolveram tirar a sua vestimenta e cobrir a nudez do índio. Se eles tivessem chegado no dia de sol, os portugueses, né? Num sol muito forte, teriam se despido como os índios. É claro que eu só estou brincando para dizer que os portugueses impuseram sua cultura sobre a cultura indígena. A gente não andava de roupa, passamos a andar a partir então da figura do europeu, do português. O açúcar, a cana-de-açúcar, a gente não sabia plantar. Há uma imposição, portanto, da corte em relação à nossa colônia, o Brasil. Então, já no século XVI, eu já tenho uma globalização, que é essa interação. Já houve uma mudança econômica, uma mudança política e uma mudança social. Observe, mas eu não podia falar de globalização ainda. Por quê? Porque nesse momento eu tinha uma mundialização. O mundo estava sendo descoberto. Os europeus saíram de que mundo? Do velho mundo. E chegaram na América, que é o novo mundo, e foram até a Oceania, que é o novíssimo mundo. O velho, então, seria a Europa, a África e a Ásia. O novo América e o novíssimo a Oceania. Então eu não podia falar ainda a expressão global, porque eu não tinha esse globo conhecido. Aí o tempo passa, né? Nós saímos do século XVI, das grandes navegações, e nós vamos para o século XVIII. Século XVIII marca o que mesmo? A primeira Revolução Industrial. E na Revolução Industrial, um marco importante da sociedade, qual é? Eu começo no advento das máquinas com mais eficiência, produzir mais em menos tempo. Tendo agora a necessidade de fazer o quê? Vender mais em menos tempo. Então, quanto mais rota comercial eu tiver, quanto mais mercado comercial eu tiver, melhor vai ser para mim. Vamos imaginar, por exemplo, no período artesanal. Um artesão fazia um tapete e levava um mês para isso. Então, lembra que o valor da mercadoria estava exatamente sobre o tempo desprendido para fazer aquela mercadoria, né? Bom, se eu fazia um tapete a cada mês, quantos tapetes eu poderia vender ou quantas pessoas diferentes eu tinha que encontrar para comprar o meu tapete? Apenas 12, né? Num ano, apenas 12. Mas com o advento da máquina, uma máquina faz um tapete em meia hora. Imaginemos quantos tapetes ele faz num dia. Então, quanto ele faz num ano. Então, quanto mais de gente eu vou ter que vender esse tapete. Então, a dificuldade qual era? Produzir mais em menos tempo, ótimo, mas também
vender mais em menos tempo. Por isso que eu tinha que vender para mais gente, convencer mais gente a comprar o meu produto. Então acontece o quê? Uma internacionalização. Porque você só comprou produto que é fabricado no Brasil? Não. Boa parte que você compra não é fabricado aqui, vem de fora. Então, no século XVIII, eu também não tenho essa globalização, mas eu tenho uma internacionalização. Então, o termo globalização é mais recente. É da década de 90, porque marca o que mesmo? Marca agora a queda do Muro de Berlim, marca a reunificação das Alemanhas, marca o final do socialismo. E o socialismo seria uma barreira de contenção contra a expansão do capitalismo. Quando cai o socialismo, cai o Muro de Berlim, agora sim. Eu não tenho nenhum impedimento que impeça a evolução, a expansão do capitalismo. Então, na década de 90, nós verdadeiramente passamos agora a ter a possibilidade de ter um mundo mais globalizado. Então, nós temos, então, a globalização. O que é, você já sabe, que são esse conjunto de transformações. Mas a pergunta é essa: para que serve a globalização? Qual o seu objetivo? Qual o objetivo da globalização? É um apenas. Qual é? Por isso que eu disse, é sempre primeiro uma relação econômica, política e posteriormente uma social. Então, o grande objetivo da globalização é expandir o capitalismo. O capitalismo sem fronteiras e sem barreiras. Esse é o grande papel dessa globalização. Mas, professor, por que hoje eu posso falar de um mundo globalizado? Porque nós tivemos, então, um princípio básico para a globalização. Para a globalização, nós tivemos, portanto, uma revolução. Uma revolução. Professor, que revolução é essa? Uma revolução técnico-científica. Uma revolução na técnica e uma revolução na ciência que permite a aproximação das pessoas para que esse espaço físico seja cada vez mais integrado, globalizado. Então, essa revolução física foi principalmente, inicialmente, em dois setores importantíssimos. Então, nós tivemos aqui um avanço, não é? Um avanço. Posso até colocar uma revolução mesmo, né? Um avanço no sistema de transporte. No sistema de transporte. É claro, né, gente, o que aconteceu com o transporte hoje? Muito mais rápido, muito mais eficiente e em curta distância. O ir e vir ficou muito mais fácil. Se você com o avião agora, na questão de horas, eu não sei quanto, 10, 12, 15 horas, você sai do Brasil, chega até a Europa, o que era, portanto, os portugueses chegando no Brasil no século XVI? Meses para chegar aqui de barco, né? E de novo, né? Tempo é dinheiro no mundo capitalista. Então, o avanço do sistema de transporte fez encurtar as distâncias, facilitar, portanto, o ir e vir de pessoas e de mercadorias também. Nós tivemos um avanço no sistema de comunicação. Muito, né? Como, por exemplo, os aparelhos de televisores. Hoje é comum em cada lar, mais pobre ou mais rico, você tem. Hoje é muito comum cada pessoa no Brasil ter um celular, poder se comunicar com qualquer um a qualquer hora, independente de onde você esteja, porque o telefone é mais fixo, o telefone agora é móvel, né? Nós temos aí as imagens transmitidas por satélite, ao vivo, no mesmo instante que ela acontece, você está recebendo a imagem na sua casa. Onde estava o conhecimento antes? O conhecimento estava no livro. E existia, às vezes, um delay, né? Um espaço de 2 anos
até você receber aquela informação que já não era nova, já era ultrapassada, né? Hoje não, hoje a internet está aí, o seu conhecimento extrapolou, o livro está dentro da sua casa, dentro dessa possibilidade. Estamos agora conversando justamente pelos meios de comunicação e essa prerrogativa, essa possibilidade, né? Então nós temos o transporte e a comunicação. Posso eu comprar alguma coisa sem sair da minha casa? Posso, né? Ligando para alguém ou mandando, portanto, uma mensagem para alguém também. Posso comprar um produto lá da China, a 17 mil quilômetros do Brasil, e ele vai chegar na minha casa. Quanto tempo vai levar, não sei, mas que vai chegar um belo dia com certeza, né? Então nós temos o transporte e a comunicação foram de suma importância, coisa que eu não tinha isso lá no século XVI, coisa que eu não tinha ainda no século XVIII, por isso que eu não podia chamar de processo realmente de globalização. Então ele é mais um processo mais, aliás, um nome mais recente, uma atividade mais recente, né? Então um perfil diferente para cada época. Lá naquele começo era a mundialização, industrialização, agora sim a globalização. E dessa revolução técnico-científica eu tenho mais um avanço ainda. Qual é? Um avanço ou uma revolução, como queiram, no sistema, não é? No sistema de processamento. Meus amigos, você hoje com o smartphone, né? Eu sou menos esperto que o meu telefone, com certeza, né? Eu posso garantir, com o teu smartphone hoje, você tem, assim, né, um poder maior do que o presidente americano na década de 50, né? Então você pode fazer de tudo, até às vezes falar com alguém. Você recebe mensagem, recebe foto, você manda arquivos, você faz o que você bem entender nesse cara chamado de celular. Olha o quanto você necessita de processamento, de memória para que ele não possa travar, né? Então você vai a um banco hoje e não conversa com pessoas, você vai até o caixa automático, você coloca o seu número, a sua senha, coloca a sua letrinha e a máquina te informa o teu saldo, a transferência, o que você almeja fazer. E quando você digita a sua senha, digita a sua letrinha, ele te dá uma informação. Então o processamento desse dado se tornou, portanto, mais fácil. Você vai a um supermercado, o caixa não registra mais o valor do produto, ele passa um código de barra. Então o caixa, além de, né, receber o seu dinheiro, ele acaba fazendo o controle de estoque. Isso é processamento, né? Pergunto aos senhores, gente, a tecnologia é tamanha que ela faz com que você compre o nada e você fique contente ainda. Professor, mas como é que se compra o nada? Você comprou um pendrive. O que tem no pendrive? Absolutamente nada. Você vai encher alguma coisa lá dentro, né? Então, o processamento se tornou importante. Mas mais que ele, também uma revolução no sistema de armazenamento de dados. O primeiro computador era um computador gigante, maior que essa sala que eu estou agora, né? Mas processava e armazenava pouca coisa, porque tinha pouca memória. Vocês não são da época do disquete, mas eu sou, né? Tinha lá, não sei, 100K de memória. Hoje não, você compra um computador, o seu celular tem muito mais memória. O processo, né, se tornou mais rápido e o armazenamento, portanto, muito maior. Então, era possível no século XVI? Não era. Era possível no início do século XVIII? Não era. Mas é possível a partir do século XX. Por isso que o mundo vai ficando cada vez mais globalizado, né? Então, nós temos aí para essa globalização alguns tipos de globalização. Vamos colocar aqui, ó. Tipos, né? Tipos de globalização. Então, nós podemos ter, por exemplo, a globalização. A globalização de empresas. A globalização de empresas, né? Professor, como é que é isso? Globalização de empresas. A globalização de empresas é o que nós chamamos de multinacionais.
né? Atua, portanto, em várias localidades, que não seja apenas o país sede. Então, hoje eu tenho uma matriz. A matriz tem várias filiais. Mas por que ela tem várias filiais? Porque ela vai buscando em cada lugar do mundo um fator locacional. Naquele lugar a matéria-prima é mais barata, naquele lugar a matéria-prima ou a mão de obra é mais barata. Naquele lugar os impostos são mais baixos. Né? Então eu vou buscando as vantagens para quê? Para minimizar o meu custo e aumentar o meu lucro. É o que nós chamamos aqui, então, das nossas multinacionais. Tanto que hoje nós conhecemos os produtos como sendo produtos sem pátria. Eu produzo em qualquer lugar para vender para qualquer um. É a lógica, portanto, dessas empresas, né? Buscar, portanto, novas localidades, novas rotas comerciais. E hoje fica mais fácil porque o sistema de transporte melhorou, armazenamento de dados, transporte desses dados também. Microsoft. Microsoft é uma grande indústria da informática. 60% da mão de obra da Microsoft é indiana. Mas não é indianos que moram, portanto, nos Estados Unidos. Não, são indianos que continuam a morar na Índia. Por quê? Porque eles são qualificados, mas o salário na Índia é muito mais baixo que o salário nos Estados Unidos. Então, para a Microsoft, é melhor empregar alguém mais barato do que alguém mais caro que o americano. O tênis da Nike, por exemplo, tipicamente uma marca americana, mas o capital intelectual está nos Estados Unidos. Ele que produz, cria o design do tênis. Mas quem fabrica esse tênis? Está lá nos tigres asiáticos, está lá na Malásia, está lá no Vietnã, está lá em qualquer parte do mundo, menos nos Estados Unidos. Então as multinacionais se tornaram, portanto, empresas importantíssimas, desde do final da Primeira Guerra Mundial, ganhando mais força e mais pulso em 90, quando há uma expansão do capitalismo sem a barreira que seria o socialismo do lado leste do planeta, sob a influência da ex-União Soviética, né? Nós temos outro tipo de globalização. Qual a globalização? A globalização regionalizada. A globalização regionalizada. Professor, como que é essa globalização regionalizada? É a formação de blocos econômicos. Professor, para que serve blocos econômicos? Bom, gente, vamos ser sinceros, o comércio internacional é o responsável, o grande responsável, pelo crescimento e desenvolvimento dos países. E quando que acontece uma expansão dessas relações comerciais internacionais com maior efervescência? A partir da Segunda Guerra Mundial. É verdade, né? E aí nós temos uma Guerra Fria. O lado leste desse planeta, um pouco mais socialista, avesso ao consumo. Mas o lado oeste do capitalismo, muito agora ávido ao consumo. Ou seja, produzir mais para vender mais também. Esse comércio ganhou muito fôlego do lado oeste. E quando o Muro de Berlim cai, o que era só oeste virou leste também. Então essa expansão do mercado internacional se dá também influenciado pela globalização, pela expansão do modo de vida capitalista, né? Então, quando você aumenta esse comércio internacional, o que acontece? Você aumenta a concorrência. E às vezes a concorrência é tão cruel que eu não consigo vencer a concorrência. Como, por exemplo, me manter no mercado se o produto que vem de outro país e longe do meu consegue vender mais barato do que eu estou produzindo agora? Então, qual a perspectiva? Aumentar as barreiras. Aumentar as barreiras comerciais, as chamadas barreiras tarifárias ou não tarifárias. Por exemplo, eu vou ao Paraguai e de lá eu volto com alguns produtos. Eu passo pela aduana. Então, alguns produtos, se estiver dentro da cota, eu posso trazer e acima da cota. Tem que pagar, portanto, o imposto. E às vezes o imposto é mais caro que não justifica eu ir lá comprar o produto. Isso é o quê? Isso é uma barreira, né? Uma barreira alfandegária, né? Eu posso ter uma barreira tarifária. Eu posso comprar um carro dos Estados Unidos? Já que lá é mais barato que aqui? Posso, mas vou pagar tanto imposto que quando o carro aqui chegar, vai ficar mais caro do que o carro que se eu fosse comprar aqui.
Isso é uma barreira não tarifária, pode ser fitossanitária. Eu não posso trazer um alimento, por exemplo, in natura da Argentina, porque ele pode estar contaminado. Mas é claro, aquele alimento também produzo aqui, para não ter concorrência. Então, quando aumenta o comércio internacional, aumenta as barreiras para a proteção do comércio que é nacional ou comércio que é local. Professor, qual seria a solução então, se todo mundo se proteger? Blocos econômicos. Então a perspectiva é, para que serve um bloco econômico? Para aumentar as relações comerciais entre os países membros. E entre os países membros, quebrar, portanto, essas barreiras, quebrar, portanto, agora, né, essa dificuldade, aquilo que impeça o seu comércio. E olha, marca bem isso aqui, ó. Blocos econômicos é a característica marcante do novo mundo, da nova ordem mundial. Tá? Aí nós temos também uma outra globalização. A globalização de ideias. A globalização de ideias, né? Que essas ideias podem ser, né, propagadas, por exemplo, nas mídias sociais também. Então o que acontece? Parece que o mundo inteiro tende a pensar sempre do mesmo jeito. Há uma padronização cultural. Em 1948 nós criamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Está lá. Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, o que vale para um, vale para todo mundo. Então parece que os valores são cada vez mais globais também. É só você pegar, por exemplo, a imposição da cultura americana sobre a nossa cultura. O nosso padrão de beleza é americano, né? Os nossos filmes nós assistimos americano, nossa vontade de consumir é americana também. Então parece que tudo que é brasileiro não é tipicamente do Brasil, possa vir de fora, né? Então nós temos aqui nessa globalização de ideia uma chamada padronização, uma padronização cultural. Aí, gente, tome cuidado. Tem gente que liga, tem gente que não liga. O Brasil não liga muito. O Brasil foi padronizado, o Brasil foi miscigenado e a nossa sociedade é essa mistureba mesmo. Estamos vivendo desse jeito e muito bem, por sinal. Olha o que acontece. Tem gente que não permite essa padronização cultural, resiste. Por isso nós temos movimentos separatistas, por isso que nós temos grupos extremistas radicais ao ponto de produzir atentados terroristas para manter a sua identidade, para manter a sua cultura e não se render naquilo que possa ser mais geral. Nós temos também uma outra globalização, a globalização do crime. Infelizmente isso acontece mesmo, né? Nós temos, por exemplo, casos dos Estados Unidos, né, onde muitos mexicanos querem atravessar a fronteira para trabalhar nos Estados Unidos. Mas não é só mexicano, não. São hispânicos, coisa da Espanha, e latino-americanos. E aí, eles, às vezes, por não saber, contratam uma agência de emprego. Na verdade, não é agência de emprego, são coiotes, né? Que os coiotes vão atravessar esse imigrante de forma ilegal em território americano. E por ser ilegal, às vezes se sujeita a trabalhar na forma escrava ou análogo à escravidão. É o que acontece, por exemplo, no Brasil. Muitos bolivianos, equatorianos, paraguaios, venezuelanos trabalham em confecções de São Paulo e muitas vezes em situação análoga à escravidão. Tá? Então nós temos aqui, ó, a globalização do crime, o chamado crime organizado. Para não dizer, por exemplo, a evasão de divisas em paraísos fiscais, os doleiros, né? É só você lembrar o que acontece aí na Lava Jato no Brasil. Muita gente envolvida, portanto, com essa lavagem de dinheiro. É um crime que foi organizado por uma quadrilha que deve ser, portanto, agora punida, né? E nós temos a globalização do capital. A globalização do capital, ou seja, a globalização do din-din, do dinheiro. E essa globalização do capital pode vir em duas frentes. Então, pode ser um capital chamado de especulativo. Professor, como é que é o especulativo? Eu pego minha grana e deixo na bolsa de valor e vou especulando. Às vezes eu ganho mais, às vezes eu ganho menos, então eu vou ganhando com a bolsa.
Ó, não comprei um saco de cimento, não contratei ninguém, não fiz nada, não comprei uma indústria, não comprei máquinas, estou apenas especulando com a questão, portanto, financeira. Esse é o pior dos investimentos. Mas nós temos agora um outro capital, chamado de produtivo. É esse que o Brasil almeja receber, né? Criando uma estrutura, uma estabilidade política para receber os investimentos estrangeiros, mas não no setor especulativo, e sim principalmente no setor produtivo, né? Então você vê quanta coisa que nós envolvemos nessa tal da globalização, que é, portanto, agora um nome novo. Por quê? Porque agora o planeta, principalmente da queda do Muro de Berlim, criou as condições técnicas, né? Muito bem, políticas e econômicas para se tornar um mundo cada vez mais integrado, cada vez mais globalizado. Tá bom, gente? Espero ter ajudado. Um abraço, até a próxima.